A tinta orgânica foi desenvolvida por 5 pesquisadores da Univasf. O produto tecnológico tem a capacidade de prevenir danos e oxidação em metais. O estudo analisou como essa alternativa sustentável pode aumentar a vida útil das peças e reduzir os impactos ambientais. O revestimento demonstrou que a inovação aplicada nos metais apresentou 90% de resistência à corrosão. Conheça mais sobre esse trabalho nesta edição do Ciência no Semiárido. Esse trabalho surgiu com um doutorado, que eu concluí em 2017. Os objetivos eram ter uma película que desse uma proteção anticorrosiva no meio salino. Desenvolveram uma tinta biologicamente ativa. Então, nós desenvolvemos um protótipo, que era uma matriz metálica, a ser recoberta com polímero condutor, que foi o polipirrol, que era um sistema muito atraente do ponto de vista eletrostático para a formação de biofilmes da Staphylococcus aureus. A gente testou no meio salino porque é um meio mais agressivo para o aço. O que nós fizemos foi um recobrimento polimérico em cima das peças e esse recobrimento polimérico atraía biofilme de bactéria. Então, a superfície bacteriana seria uma barreira contra a degradação promovida pelos efeitos corrosivos. São esses aços comuns utilizados corriqueiramente para construção, para eletrodomésticos, automóveis, etc. Conhecido popularmente como ferro. A contribuição que nós estamos dando é de que é possível incorporar elementos biologicamente ativos dentro de sistemas muito sintéticos, muito danosos ao meio ambiente. O grande problema dos aços é combater a ferrugem, porque apesar do aço ser um dos metais, ou o metal mais produzido no mundo em volume, cerca de 90% dos metais produzidos no mundo são os aços, ele tem a grande desvantagem do problema da corrosão. O efeito antibacteriano de formação da camada de biofilme foi interessante porque nos mostrou que havia um efeito anticorrosivo muito mais eficiente para as peças que foram desenvolvidas. Porque a corrosão, o maior dano que ela provoca é a perda de massa. E perdendo massa, o objeto que é feito daquele material, ele perde resistência na sua estrutura, pode chegar a romper, pode chegar a quebrar, literalmente, e aí causar um problema para aquilo que ele está sendo utilizado. A primeira etapa foi desenvolver a tinta anticorrosiva, e para isso tivemos uma optimização do processo de polimerização, na sequência do processo de formação do biofilme. Para isso foi necessário usarmos um meio mais agressivo, que foi a água simulando a água do mar, para permitir com que pudéssemos detectar a perda de massa das peças controle negativo e das peças recobertas com a nossa tinta. Durante 15 semanas a gente avaliou, por exemplo, amostras que tivessem apenas uma cobertura de resina poliéster, que é um dos tipos de tintas usados para esse tipo de material no meio industrial, no meio comercial, etc. E testamos a nossa, que era uma camada tripla, de polímero condutor, que é o polipirrol, por cima um biofilme de bactérias de Staphylococcus aureus. Existia uma terceira camada de resina que foi colocada a seguir, mas a ideia é de que ele seja mais biologicamente amigável possível para que a gente evite o uso de petroquímicos no desenvolvimento da tinta orgânica anticorrosiva. A gente teve resultados promissores. Por exemplo, comparado com uma resina que naturalmente ou corriqueiramente é usado para proteção dos aços, a gente teve uma melhora de 75% na questão da corrosão. Essas colônias elas se formam e funcionam como um material de sacrifício que diminuem a quantidade de degradação devido aos intempéries, às condições agressivas, por exemplo, do sal e do tempo sobre as peças. A gente obteve com essa nossa tinta um melhoramento de 90% em relação ao aço que estava totalmente sem proteção e 75% ao aço que estava aplicado uma película apenas de resina. Uma alternativa ecologicamente favorável, mais próxima possível, ecologicamente favorável. É claro que tem elementos derivados de petróleo, como o polímero condutor, como a própria resina,
Mas existe um elemento dentro desse processo que é o biofilme da bactéria, que permite com que a gente tenha uma etapa que seja minimamente agressiva. A grande importância é porque ela propõe um tempo maior de uso desse material, que seria o aço, e um tempo de retardo significativo para o efeito da corrosão nela, gerando economia nos países. O nosso desejo é de que a gente possa expandir ainda mais essas tintas à base de biofilme bacteriano, porque a biologia já levou toda a evolução das espécies para interagir com o meio, e quanto menos derivados de petróleo a gente usa, mais próximo de um sistema ecologicamente fechado, verde, seria essa a melhor contribuição do projeto para a comunidade. As próximas etapas é a gente trabalhar com outro tipo de resina, a resina epóxi, para fazer uma comparação com esse nosso revestimento, né, que a gente propôs. Tem também uma ideia de trabalhar com outros biofilmes de outras colônias de bactérias, não só Staphylococcus aureus, e também aplicar para avaliação de efeito de corrosividade no solo. Vai levar meses ou até anos para poder desenvolver esses protótipos, mas isso é muito importante para a indústria, porque significa que é menos lixo sendo produzido pela própria indústria, né? O revestimento sustentável foi aprovado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que concedeu a 7ª patente à Univasf. Com esse documento, os pesquisadores podem levar a inovação para a indústria e oferecer alternativas ecológicas em comparação com os produtos químicos convencionais. Esta edição do Ciência no Semiárido fica por aqui. Até o próximo programa.